Oi, pessoal! Vamos aprender nesta aula como simular nossos projetos no Proteus. Esperamos que ao final dessa aula vocês sejam capazes de explicar as vantagens da prototipagem rápida de designers de hardware e firmware utilizando software. Utilizar os recursos do Proteus e do IAR Embedded Workbench IDE para simulação de projetos que envolvam microprocessadores e microcontroladores e implementar projetos utilizando a modelagem de sistemas virtual, o VSM do software Proteus. Vamos lá? O Proteus possui um recurso bem interessante e muito útil para trabalharmos com sistemas microprocessados, o Virtual System Modeling, VSM, que em tradução livre seria modelagem de sistemas virtual, ou seja, um software que tem a capacidade de fazer a simulação integrada do sistema, incluindo hardware e firmware. Mas qual seria a vantagem disso? Quando estamos desenvolvendo um sistema ou um produto eletrônico, é necessário realizar várias etapas para fazer um protótipo físico. A primeira etapa seria desenhar o diagrama esquemático do circuito. Em seguida, elaboramos a placa de circuito impresso, enviamos esse layout para um fabricante de placa de circuito impresso, ou usamos a técnica de transferência térmica para fazermos a placa de circuito impresso. E isto, como vocês sabem, pode levar bastante tempo para ser concluído. Depois da placa de circuito impresso pronta, nós montamos o protótipo físico, fazemos o desenvolvimento do software e então começamos os testes. Mas, se algo errado acontece no design do hardware que fizemos, temos que repetir todo o processo, corrigindo o diagrama esquemático, fazendo um novo layout de placa de circuito impresso, fabricando uma nova placa, montando um novo protótipo e testando novamente até a conclusão. Agora, se utilizarmos a simulação integrada de hardware e software, minimizamos a possibilidade de erros de design de hardware e reduzimos o tempo de desenvolvimento e, consequentemente, os custos, pois somente desenvolveremos o layout da placa de circuito impresso e faremos toda a montagem física do protótipo após termos testado o código e o hardware através do simulador. Então, a grande vantagem do VSM é que ele permite a prototipagem rápida de designers de hardware e firmware utilizando software. O Proteus VSM permite a simulação utilizando os principais fabricantes de microcontroladores, microprocessadores e SoCs: Intel, Microchip, Atmel, ARM, NXP, Texas Instruments e placas como o Arduino e o Raspberry Pi. Inclui também periféricos e protocolos de comunicação como USB, I2C, SPI e Ethernet. No nosso caso, focaremos no microcontrolador MSP430 da Texas que utilizamos no nosso curso. No Proteus, você faz o design do hardware, desenhando o diagrama esquemático. Então, você pode escrever e aplicar seu firmware, seu código, a um microcontrolador compatível no diagrama esquemático, no nosso caso, o MSP430. E, em seguida, simular o programa em uma simulação do circuito SPICE, de modo misto, analógico e digital, incluindo os periféricos do microcontrolador. Você pode interagir com o design projetado usando indicadores na tela, como displays LCD e os LEDs, assim como atuadores, como interruptores e push-buttons, botões, motores e outros dispositivos eletrônicos, como drivers e teclados. O Proteus VSM também fornece recursos de depuração, incluindo pontos de interrupção, execução passo a passo único e exibição de variável tanto para o código em assembler
quanto para uma linguagem de alto nível como a linguagem C. Aqui nós temos um código escrito em linguagem C. Podemos executá-lo passo a passo único, e monitorar as variáveis aqui existentes. Você também pode usar gráficos ou instrumentos para analisar o seu projeto. Neste caso, vamos utilizar o osciloscópio para visualizar o sinal PWM gerado pelo MSP430. Agora vamos entender o processo de design e simulação. E em seguida faremos um exemplo com pisca-LED, que todos conhecem. O designer do hardware do circuito deve seguir as regras sobre elaboração de diagramas esquemáticos. Você deve fazer o desenho do diagrama esquemático de maneira organizada. Você deve utilizar os conectores e barramentos para permitir uma melhor visualização das conexões. A nomenclatura utilizada deve fazer referências às conexões e ou dispositivos do circuito. E para que a simulação funcione adequadamente, você deve alterar as configurações dos componentes e dispositivos, especialmente os LEDs e resistores, para o modelo tipo digital, sempre que for possível. E lembre-se que os valores dos componentes são importantes na simulação. Quanto ao designer de software, o firmware, também não tem muitas alterações. Você deve escrever seu código no IDE, que pode ser o IAR, o CCS, o Arduino IDE, o MPLAB ou qualquer outro. E nas configurações, você deve sempre lembrar de escolher o mesmo microcontrolador que utilizou no design. Porém, é necessário configurar o IDE, o Ambiente de Desenvolvimento Integrado, para que ele gere um arquivo executável com o código objeto que será utilizado pelo Proteus para fazer a simulação. Além do código objeto que vai permitir ao Proteus realizar a simulação, alguns formatos deste arquivo podem também incluir a possibilidade de fazer a depuração do código no próprio Proteus, e este é um recurso muito interessante. Existem 3 tipos de formatos de arquivos mais utilizados. O formato X é o formato criado pela Intel, e este formato ele permite a depuração usando assembly. O formato COFF, que permite a depuração usando assembly e em outras linguagens como a linguagem C. Mas este formato ele é mais indicado e mais utilizado nos microcontroladores da Microchip, os microcontroladores PIC. E o outro formato é o ELF-DWF. Esse formato permite depuração usando assembly e outras linguagens, sendo utilizado para os demais microcontroladores. Este é o formato de arquivo mais indicado para usar no IAR com a linguagem C e para o MSP430. Nós utilizaremos o formato ELF ou o formato X. Existem outros formatos de arquivos. Por exemplo, em versões anteriores do Proteus, como a 7.10 e do IAR, a 5.40, é possível utilizar o formato Uberhuf 8, gerando um arquivo com a extensão D90. Porém, este formato atualmente apresenta algumas falhas, por isso não está sendo recomendado aqui. Após configurar o IAR para a geração do arquivo executável, do arquivo X, ELF, COFF ou mesmo D90, ao clicar no botão para fazer o download, este arquivo será gerado neste endereço. Dentro da pasta do projeto, existe uma outra pasta, a pasta debug, e dentro dela a pasta exe. O arquivo que vai ser gerado vai estar dentro dessa pasta exe. Após gerar o arquivo no IDE, é a hora da simulação. E para isso é necessário informar ao Proteus a localização do arquivo a ser utilizado na simulação. Então, acesse as configurações do microcontrolador no Proteus e informe o endereço do arquivo executável, o arquivo X, ELF ou COFF. Agora, basta clicar no botão Play para executar a simulação.
Este procedimento de configurar o IDE para gerar o arquivo executável com código objeto e informar a localização deste arquivo precisa ser feito apenas uma única vez. Sempre que alterar o código, compilar e fizer o download, mesmo em modo de simulação, o arquivo executável será atualizado. Basta parar a simulação e executá-la novamente para poder executá-lo com as alterações realizadas. Isso é bem legal. Agora, vamos aplicar o que aprendemos fazendo a simulação integrada de hardware e software do Pisca-LED. O objetivo é piscar o LED que está conectado ao bit 0 da porta 1, mas faremos outras alterações no código também. Vamos começar pelo hardware, fazendo o design do circuito no Proteus e as configurações adequadas dos componentes. Como vimos, o primeiro passo é o design do hardware do projeto. Para agilizar, aqui temos o design montado no Proteus. Observem a organização e a utilização dos conectores para deixar o diagrama esquemático mais limpo. Observem também a nomenclatura utilizada para facilitar a identificação dos dispositivos. O LED 2 está conectado ao bit 0 da porta 1. O LED 1 está conectado ao bit 6 da porta 1. Fica fácil de identificar onde cada dispositivo está ligado. Vamos alterar a configuração dos LEDs para o modo digital. Clico com o botão direito sobre o componente, escolho a opção Edit Properties, editar propriedades, e no Model Type, o tipo do modelo, ao invés de Analog, eu escolho Digital e clico no botão OK. Faço a mesma coisa para o outro LED, para o LED 1. Clico com o botão direito sobre o componente, Edit Properties, Model Type, eu mudo para Digital. E repito isso também para os resistores. Após as alterações, salvo o projeto. Normalmente, faço a escolha de salvar o projeto do Proteus na mesma pasta onde salvo o projeto do software do IAR. Simplesmente para ficar fácil de eu achar onde está todo o projeto. File, Save Project. Beleza! A parte do hardware está pronta. Podemos agora desenvolver o código no IAR-IDE. O próximo passo é o design do software. Aqui temos o código do Pisca-LED. Agora vamos configurar o IAR para gerar o arquivo executável com o código objeto que será utilizado pelo Proteus para fazer a simulação. Clique sobre o projeto para selecioná-lo. No menu Project, escolha a opção Options. Nesta janela, selecione a categoria General Options. Na guia Target, selecione o modelo a ser utilizado na simulação, clicando no ícone do lado da caixa de texto Device, este ícone aqui. O modelo a ser selecionado deve ser o mesmo modelo do designer de hardware. No nosso caso, estamos utilizando o MSP G2553. Selecione o modelo adequado. Agora selecione a categoria Linker. Clique na guia Output. Marque a caixa de verificação Allow CSPI Specific Extra Output File. Essa caixinha aqui, ela deve estar marcada. O próximo passo é clicar na guia Extra Output e marcar a opção Generate Extra Output File. Altere a extensão do arquivo para
ELF ou X. Como eu escolhi a extensão ELF, devo vir em Output Format e escolher a opção ELF Dwarf. Seleciono a categoria Debugger e vejo se está configurado para o modo de simulação aqui em Driver. Neste caso, já está configurado como modo de simulação, está Simulator. Clico no botão OK. Antes de fazermos o download, vamos acessar a pasta do projeto e verificar se já existe algum arquivo lá na pasta. Aqui temos a pasta Pisca-LED. Dentro dela, acessamos a pasta Debug e depois a pasta exe. Ela está vazia. Agora vamos retornar ao IAR e fazer o download. Aqui no IAR, vamos fazer o download. O código não gerou erros de compilação e aparentemente está tudo correto. Vamos ver na pasta se o arquivo foi gerado. Aqui está o arquivo gerado. Podemos agora acessar o Proteus e informar a localização deste arquivo que será utilizado na simulação. Aqui no Proteus, vamos abrir as configurações do microcontrolador MSP430 e informar o endereço do arquivo executável, X, ELF ou COF. Clico com o botão direito sobre o microcontrolador, Edit Properties, e aqui neste campo Program File, localizo o endereço clicando no ícone da pastinha. No meu caso, o arquivo está no D, Pisca-LED, Debug, exe, Pisca-LED.elf. Selecionei o arquivo. Clico no botão OK. Pronto. Agora é só simular. Basta clicar no botão Play. Ótimo, tudo funcionou. Quero agora aumentar o intervalo de tempo entre as piscadas do LED. Interrompo a simulação clicando no botão Stop. Posso deixar o Proteus aberto e ir para o IAR. Como ele está no modo de depuração, interrompo a depuração. Fazemos as alterações necessárias e clicamos para fazer o download novamente. Agora vou retornar ao Proteus para verificar se tudo funcionou conforme esperado. Executo novamente a simulação. Observem que o tempo entre as piscadas aumentou sem eu ter a necessidade de sair dos programas. Basta eu ir ao IAR, fazer as alterações necessárias, clicar no botão Debug and Download para gerar novamente o arquivo, retornar ao Proteus e executar novamente a simulação. Acabamos de fazer a nossa primeira simulação integrada de hardware e firmware usando um software de simulação. Na próxima aula, faremos mais modificações e exploraremos os possíveis erros que possam ocorrer durante o processo. Até lá!